Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nessa aula nós vamos falar sobre operações com termos algébricos. Em alguns lugares é possível que apareça, no lugar dessa expressão termos algébricos, a expressão monômios. O prefixo mono indica um, então um monômio seria um termo algébrico. Por exemplo, 3x ao quadrado, 5xy. 2x mais 3y já não é um monômio, aí seria dois monômios, já que 2x é um termo algébrico e 3y é outro, pois está separado pelo sinal de mais. Nessa aula, o objetivo vai ser a gente conversar sobre operações com monômios. Eu tenho dois termos algébricos e quero somá-los, ou subtraí-los, ou multiplicá-los, ou dividi-los. Antes, vamos dar uma revisada nas propriedades das potências que nós vamos usar nas multiplicações e divisões. Então, vocês aprenderam que se nós tivermos uma multiplicação de potências da mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Logo, a elevado a n vezes a elevado a m vai ser a elevado a n mais m. Por exemplo, 2 elevado a quinta vezes 2 elevado ao cubo, nós temos uma multiplicação de potências de bases iguais. Mantemos a base e somamos os expoentes. 2 elevado à oitava. Divisão de potências de bases iguais. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Vai ficar n menos m. Por exemplo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado a 1. Vai ficar igual a 2 elevado a 5 menos 1, 2 elevado à quarta potência. Uma observação aqui, nem sempre esse 1 vai estar aparecendo. Poderia estar assim, 2 elevado à quinta dividido por 2. Como não tem expoente no 2, nós podemos entender que é 1. Terceiro, potência de potência. A elevado a n elevado a outra potência, m. Nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Está aqui. Por exemplo, 2 elevado à quinta e tudo isso elevado ao cubo. Mantemos a base, que é o 2, e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 3, 15. Dado essas propriedades, vamos começar a falar sobre as operações com monômios, ou com termos algébricos. Antes, vamos só definir aqui algo importante. Termos semelhantes. Dois termos são semelhantes se a parte literal for exatamente a mesma, exatamente igual. Por exemplo, 2, 3x, 5x, 7x, menos 8x, x sobre 2. Todos esses termos aqui são semelhantes, porque a parte literal é igual. A parte literal aqui é x, nesse caso a parte literal é x, nesse caso também, nesse também, nesse também. Então, nesse caso, todos esses termos são semelhantes. Eu só posso juntar termos que são semelhantes. Não é possível eu fazer uma adição ou subtração de termos algébricos se eles não forem semelhantes. Então, é uma condição necessária para nós podermos adicionar ou subtrairmos termos algébricos. Eles precisam ser semelhantes. Caso eles sejam semelhantes, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos somar ou subtrair os coeficientes numéricos e vamos manter a parte literal. Já que a parte literal é igual, porque eles são semelhantes, a gente vai manter a parte literal. Vamos ao exemplo? 3k menos 7k. Será que eu consigo subtrair esses dois termos? Será que eu consigo subtrair 7k de 3k? Sim, eu posso fazer essa subtração porque eles são semelhantes. Repare que aqui a parte literal é k, e aqui a parte literal também é k. Nesse caso, nós podemos sim juntar eles em um termo só. Nós vamos manter a parte literal, que no caso é k,
e vamos fazer a operação apenas com os coeficientes numéricos. 3 menos 7, que nesse caso vai dar 4 negativo. Vamos só melhorar esse número. Então, 3k menos 7k dá 4k negativo. Exemplo 2. Se eu tivesse 2xy mais 7xy, vamos supor que esse 2xy esteja negativo. Nesse caso, será que eu consigo juntar esses dois termos algébricos? Observe que isso é um monômio e isso é um monômio. Então, nós estamos fazendo uma adição de monômios, ou de termos algébricos. É possível eu somar esses dois termos algébricos? Sim, porque eles são semelhantes. Aqui a parte literal é xy e aqui a parte literal também é xy. Nesse caso, vai ficar menos 2 mais 7, que dá 5 positivo, xy. Menos 2xy mais 7xy dá 5xy. Exemplo 3. Quanto será que dá 2x mais 3y? Ora, não é possível juntar 2x mais 3y, porque nesse caso, observe as partes literais. Não são iguais. E eu só posso somar termos que são semelhantes. E quando dois termos são semelhantes? Quando a parte literal é igual. E se não for, que nem nesse caso, simplesmente não dá para juntá-los. Então, 2x mais 3y vai ficar 2x mais 3y. Simplesmente não é possível juntá-los. Vamos agora à multiplicação com termos algébricos. A multiplicação de monômios vai ser feita da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar os coeficientes e também vamos multiplicar a parte literal. É importante aqui não esquecer que multiplicação a gente faz jogo de sinal. Então, é como se fosse 3 passos. É feito o jogo de sinal, é multiplicado, é feito o jogo de sinal, é multiplicado os coeficientes e é multiplicado as partes literais. Vamos ver um exemplo. 3xy vezes menos 5x. Ora, nesse caso, nós temos uma multiplicação entre um termo algébrico e outro termo algébrico, ou uma multiplicação entre monômios. Primeiro vamos fazer jogo de sinal. O 3, como não tem sinal, é positivo. Então, mais com menos vai dar menos. Multiplicando os coeficientes, 3 vezes 5 vai dar 15. E agora, multiplicando as partes literais, nós temos aqui o x vezes o x. X vezes x é x ao quadrado. Por que é x ao quadrado? Porque nós estamos usando aqui a primeira propriedade. Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. E como nós temos x vezes x, é a mesma base, mantém a base. E os expoentes, como não tem expoente é 1, e como não tem expoente é 1, então 1 mais 1 dá 2. X vezes x dá x ao quadrado. E o y também está aqui. Reparem que nós multiplicamos os coeficientes numéricos. Nós multiplicamos os coeficientes numéricos e multiplicamos as partes literais. E onde tinha letras iguais, nós usamos a primeira propriedade das potências, que é a multiplicação de potências de bases iguais. Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 2. 7x ao cubo y. Vamos pegar um outro exemplo. 7ab vezes 8bc. Nesse caso, como os dois são positivos, mais com mais vai dar mais, e eu vou deixar sem sinal, mas caso você quisesse deixar o sinal de positivo, também não teria problema. Mais com mais dá mais, 7 vezes 8 é 56. Nós temos aqui essa parte literal vezes essa, nós temos apenas um A,
b vezes b dá b ao quadrado e 1c. Então, 7ab vezes 8bc dá 56abc ao quadrado. Vamos à próxima parte. Divisão de termos algébricos. A regra aqui é a mesma, então apenas mudando para divisão. Nós vamos fazer a divisão com os termos com os coeficientes e depois vamos também fazer a divisão com a parte literal. Uma observação importante: divisão também faz jogo de sinal. Divisão também a gente utiliza a regrinha do jogo de sinal. É importante falar sobre isso, que em adição e subtração com termos algébricos aqui, em adição e subtração com termos algébricos, nós não fazemos jogo de sinal. Aqui, por exemplo, não é feito menos com mais, menos. Não. Aqui é feito a regrinha do tenho e devo. Né? Eu devo 2 e tenho 7. Como eu tenho mais do que devo, sobra. Por isso que esse 5 é positivo. Agora, em multiplicação, a gente faz jogo de sinal. E em divisão, que vimos agora, nós também fazemos jogo de sinal. Vamos ver alguns exemplos? 7x ao quadrado dividido por 3x. Vai ficar o seguinte: mais com mais dá mais, então eu posso deixar sem sinal. 7 dividido por 3 vai dar 2,33. 3 vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar 2,33333 infinitamente. E o x ao quadrado dividido pelo x, nós vamos usar a propriedade das divisões de potências de bases iguais, onde nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Nesse caso, o x ao quadrado está sendo dividido pelo x. Ou seja, como o x ao quadrado está sendo dividido pelo x e o x não tem expoente a 1, é uma divisão de potências de bases iguais, onde nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Vai ficar 2 menos 1, x elevado a 1. X elevado a 1, nós não precisamos escrever esse número 1, então eu posso deixar apenas x. Exemplo 2. 2 terços de AB ao quadrado dividido por 5AB. Nesse caso, nós vamos dividir os coeficientes numéricos, e aqui nós temos uma divisão com fração. Lembrando como é que faz divisão com fração. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos fazer um rascunho aqui do lado. 2 terços dividido por 5 vai ser 2 terços vezes 1/5, onde nós estamos invertendo a segunda fração e multiplicando pela primeira. Isso vai dar 2/15. Como esse termo algébrico não tem sinal, é positivo, e esse também, então mais com mais dá mais, e como o sinal, a resposta é positiva, eu posso deixar sem sinal. Então ficou 2/15 positivos. Agora, vamos dividir as partes literais. AB ao quadrado dividido por AB. Ora, A dividido por A, utilizando as propriedades das divisões de potências de base iguais, ficaria, como A não tem expoente A1 e aqui também, vai ficar A elevado a zero. Nós poderíamos colocar A elevado a zero na resposta. Mas quando nós temos um número elevado a zero, esse número elevado a zero é 1, contanto que ele não seja nulo, né? Então nós não costumamos colocar na resposta quando fica expoente zero. A dividido por A vai ficar A elevado a zero, não vai para a resposta. B ao quadrado dividido por B, mantendo a base e subtraindo os expoentes, vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Então B na 1.
E nós podemos ocultar esse expoente 1. Então ficaria 2 quinzeavos de b, ou 2b sobre 15. Tanto faz se nós colocarmos tudo sobre 15 ou se colocarmos apenas o 2 sobre 15. Vamos ao último item, que é potenciação. Quando nós temos potenciação de um termo algébrico, por exemplo, 2ab ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Vamos colocar aqui um sinal. Menos 2ab ao quadrado elevado à quarta potência. Ora, nós vamos resolver o seguinte. O coeficiente vai ficar elevado ao expoente e as partes literais também. Desculpa. E a parte literal também. Que seria as letras. Então, estou tentando abreviar o também. E a parte literal também. Então, ficaria da seguinte maneira. Menos 2 elevado à quarta potência vai ficar o 2 negativo. Vamos fazer aqui no rascunho. Elevado à quarta potência. Vai ser 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo. Como tem 4 sinais de menos, vai dar positivo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então isso dá 16 positivo. Daríamos para pensar em fazer menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Vai dar na mesma, mas é mais rápido usar a regra do expoente par e expoente ímpar. Ora, o coeficiente já foi elevado ao expoente. Agora vamos fazer isso com a parte literal. Na parte literal, nós temos que resolver isso aqui, ó, ab ao quadrado elevado à quarta. E aqui nós vamos usar a propriedade de potência elevada a outra potência, onde nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Então aqui vai ficar o a elevado a 1 elevado à quarta, que vai ser a elevado a 1 vezes 4, que vai dar 4. O b ao quadrado elevado à quarta, que vai ficar b elevado a 2 vezes 4, que vai dar 8. Então ficou a elevado à quarta, b elevado à oitava potência. Na próxima aula nós vamos falar sobre operações com polinômios.